Quando e por que falar o que a gente sente. É muito comum dentro da relação nós não sabermos exatamente quando falarmos o que nós estamos sentindo, o que nós estamos necessitando, ou talvez se nós deveríamos mesmo falar aquilo que nós estamos sentindo ou necessitando. Também é muito comum quando eu acho que aquilo que eu vou trazer vai gerar uma consequência ruim para mim ou para a relação. Quando eu acho que aquilo que eu vou falar vai de alguma forma atingir o meu parceiro, atingir a pessoa com quem eu me relaciono, e aí eu decido simplesmente não falar. Decido simplesmente deixar para depois, adiar as conversas difíceis e acabo não me envolvendo mesmo em falar aquilo que é importante para mim, aquilo que eu estou sentindo, aquilo que eu estou necessitando. Por isso é muito importante nos perguntarmos por que então partilhar, por que falar sobre o que eu sinto, por que falar sobre os meus sentimentos. Se eu acho que a pessoa dá importância ou não sobre isso, mas por que para mim é tão importante, deveria ser tão importante falar sobre o que eu sinto, ser aberto, ser honesto, ser vulnerável. Quando eu não falo sobre o que eu sinto, sobre as minhas necessidades, minhas preocupações, os meus sonhos, quando eu não falo sobre mim, acontecem duas coisas. Uma, eu não me conecto, vamos dizer, as pessoas gostam dessa palavra conexão, então eu acho que ela faz sentido nesse contexto. Eu não me conecto com o outro. Se eu não falo de mim em algum momento, eu não gero uma intimidade mais afetiva. A pessoa simplesmente não me conhece. A pessoa está lidando com aquela carcaça, com aquilo que eu quero que a pessoa veja, com o que eu quero que a pessoa ache. E ela não está lidando com o meu, não está sabendo, né, como eu estou sendo. Ela não está lidando realmente com o meu mundo interior. Ela está lidando com aquilo que eu permito. Então eu permito que as pessoas vejam isso. Eu permito que as pessoas vejam essa face de mim, esse meu aspecto. Mas quando eu falo de mim, quando eu sou mais íntimo, quando eu falo das minhas preocupações, do que eu estou sentindo, se eu me sentir triste, se eu me sentir feliz, se eu me sentir pleno, se eu tenho necessidade de atenção, se eu tenho necessidade de conversar, se eu tenho necessidade disso, daquilo, como eu falo a minha necessidade, tudo isso, quando eu vou falando sobre essas coisas para a outra pessoa tem a capacidade de me conhecer como eu sou, da forma mais interior, como se eu realmente usasse máscaras, não que nós estamos sendo falsos, mas entendendo que toda relação tem um certo nível de intimidade. Eu não preciso ter o mesmo nível de intimidade, nem devo ter o mesmo nível de intimidade em todas as minhas relações de amizade, de trabalho, familiar e a minha relação amorosa, elas se colocam em níveis diferentes de intimidade. Então, se eu tenho um colega, não é meu amigo do peito, aquele meu amigo que sabe todas as minhas coisas, sabe todas as situações, mas eu tenho um colega ali, um colega que não é íntimo de mim. Eu não preciso falar sobre toda a minha intimidade para ele. E se eu, de alguma forma, tenho essas máscaras, né, vamos dizer, a forma que eu me comporto, as minhas reações, as minhas perguntas, como eu entro na vida da outra pessoa, seria como uma máscara, não como uma máscara de falsidade, mas como uma vestimenta, né, como eu me cubro para que o outro não veja aquela minha intimidade, não porque eu tenho vergonha da minha intimidade, mas porque não quero que todos acessem a minha intimidade. Não tem necessidade de todos acessarem a minha intimidade. A minha intimidade é reservada para os mais íntimos. Assim nós deveríamos levar a nossa vida, as nossas relações. Então a minha intimidade é reservada para os mais íntimos. Então o mais íntimo de mim, quem é a pessoa mais íntima de mim, se não o meu marido, a minha esposa, a pessoa com quem eu me relaciono, é com quem mais eu vou me abrir, mais eu vou deixar que eu seja vulnerável e falar sobre as minhas fraquezas, sobre os meus sentimentos, sobre as minhas necessidades, minhas preocupações. Então, quando eu coloco isso para a pessoa com quem eu me relaciono, eu me deixo ser, eu me deixo abrir, eu me deixo ser visto como sou. Então, é como se eu tirasse essa vestimenta, tirasse essa máscara, deixasse que a pessoa visse o meu íntimo, visse o meu coração verdadeiramente. Então, eu gero intimidade, eu gero mais intimidade, mais conexão com a pessoa com quem eu me relaciono quando eu falo os meus sentimentos. O outro ponto de importância do porquê eu preciso falar os meus sentimentos é porque quando eu não falo, eu mesmo talvez vou me sabotando e não dou a importância de falar sobre os meus sentimentos e as minhas necessidades. Eu vou construindo ali um muro de divisão entre nós, mas também, né, que deixa de ter essa conexão.
mas também eu vou acumulando uma bagagem. Eu vou acumulando um sentimento. Ah, eu deixei passar, eu estive chateado com alguma coisa que aconteceu entre nós. Eu deixei passar, eu não falei que eu estava chateado. Eu não demonstrei que algo não foi legal. Eu não pontuei que algo não foi bom para mim. Eu não pontuei que eu necessitava de mais atenção. Eu não pontuei que eu precisava de conversas sérias. Eu não pontuei que eu precisava de conversas profundas. Eu não trouxe à tona, o outro não sabe. E se eu não trouxe, não tem como o outro adivinhar, eu não posso contar com a bola de cristal. Então eu vou guardando isso numa bolsa, tipo numa mochila. Eu vou guardando isso numa mochila, numa bagagem que eu vou carregando. E chega um ponto que eu não aguento mais. Chega um ponto que esse peso me consome. Chega um ponto que qualquer coisa que a pessoa vai dizer que esteja fora dali do que eu espero ou do que eu aguento, eu já não vou mais tolerar. Então eu vou me tornar uma pessoa completamente diferente. Para o outro será uma completa surpresa, porque eu nunca pontuei nada, nunca falei nada sobre isso. E eu vou trazer tudo à tona de uma vez. Ou simplesmente não vou trazer nada à tona, vou simplesmente querer dar um tempo, já vou estar distante, já não vou estar mais conectado, que era o ponto de importância número 1. Então, eu simplesmente vou deixar pra lá. E eu não vou dar importância mais aos meus sentimentos, porque no início eu não estava dando importância aos meus sentimentos. Eu estava botando para debaixo do tapete, botando tudo para debaixo do tapete. E quando chegou num ponto que eu não aguento mais, tem um elefante branco no meio da relação, tem uma situação que precisa ser trabalhada e que, em algum momento, ou eu vou me anular novamente, eu vou me anular novamente para essa situação, vou deixar passar como se aquilo não fosse importante para nós trabalharmos, ou então eu vou acabar, não querer mais saber dessa relação e vou sair com o meu limiar ali de tolerância baixíssimo, né? Eu vou estar cheio daquela situação. E quando eu não dou importância ao meu sentimento, não dou a importância devida de partilhar o meu sentimento, eu nem estou dando a oportunidade do outro me entender, do outro me ajudar, do outro me amar e cuidar de mim, e nem estou dando a devida importância ao meu sentimento. Eu estou anulando o meu sentimento, eu estou me anulando, e em nenhuma relação é saudável isso. Nenhuma relação é saudável você se anular. É saudável você servir, é saudável você esquecer de si, mas não você esquecer de si ao ponto de você se perder, ao ponto de você não saber o que você sente, o que você precisa, quais são as suas preocupações, ao ponto de você perder a tua personalidade. Isso não é saudável, até porque a pessoa que se relaciona com você, ela se relaciona com você por quem você é, porque ela escolheu você, ela escolheu estar com você. Então não adianta agora você se anular completamente por amor, porque você acha que isso é a forma melhor de amar, é você esquecer, se anular. Não vou nem usar a palavra esquecer de si, porque eu gosto de usar a palavra esquecer de si, e ela faz parte do amor, mas ela não é sinônimo de se anular. Então, quando você se anula porque você acha que está amando o outro, você está se anulando, se apagando completamente, deixando de ser quem você não está dando ao outro nada de si. Você está apenas se apagando. E o outro pode até não perceber isso, mas com o tempo você vai deixar de ser aquela pessoa por quem ele se apaixonou. Você vai deixar de ser aquela pessoa que vocês se relacionavam antes, aquilo que você era no início da relação. Então, é muito importante sabermos quando falar também. Por que eu vou falar sobre o meu sentimento? Eu tenho essa situação. Por que eu vou falar? Toda essa importância. Mas quando falar também? Quando falar? Quando eu sou atingido por algo que eu não gosto, quando eu sou atingido por algo que eu gosto, também preciso reforçar positivamente aquelas coisas que me fazem sentir bem. As minhas preocupações, os meus sonhos, as minhas necessidades precisam ser partilhadas. E aí nós precisamos encontrar o melhor momento para isso. Quando falar sobre o que eu sinto? Nós, dentro da relação, temos diversas oportunidades de falar sobre o que nós sentimos. Se eu tenho medo da reação do outro, se eu tenho medo do que pode acontecer, eu preciso olhar melhor, estudar melhor a situação, ver se a pessoa não está estressada, não está cansada, não é um momento ruim para falar, mas não deixar com que, nunca tem um momento oportuno, nunca tem um momento bom para falar sobre isso, deixar com que você nunca fale. Não tenha esse medo, não deixe que as oportunidades possíveis passem, porque você estava ali com medo de ter uma reação completamente diferente do outro. Então, dê uma oportunidade, tente.
Tente um pouco, fale de uma forma que não é reativa, fale sem tom de acusação, que é completamente diferente quando eu vou falar sobre uma necessidade que eu tenho sobre o outro, que eu tenho uma necessidade de ser escutada, uma necessidade de atenção. Então, quando eu coloco para o outro que eu tenho uma necessidade de atenção, eu não posso colocar para ele dizendo que você não me dá atenção e aí o problema é esse, a culpa é sua, você não sabe fazer isso e aí agora eu tô com problemas. Não é isso que nós devemos fazer, né? Não é com um tom de acusação, mas o que que eu sinto, qual é a minha necessidade. Eu tenho necessidade de passar mais tempo juntos. O que que nós podemos fazer sobre isso? Como nós podemos nos organizar dentro da nossa rotina? Né? Eu tenho necessidade de ser ouvida, então eu queria falar um pouco mais, queria ter mais tempo para falar, queria ter mais tempo de que você me escutasse, não acusando, você não me escuta, você está sempre no celular, você quer sempre futebol, você não para me ouvir, nós nunca conversamos. Não é nesse tom de acusação. Então, o tom, o jeito, o momento, a hora certa, tudo isso nós podemos aprender a como nos comunicarmos melhor e identificar esses momentos. Se você tem tanto medo de partilhar sobre os seus sentimentos, suas necessidades, identificar que momentos são esses mais adequados, mais oportunos, que cada vez que você vai aprendendo a falar melhor sobre os seus sentimentos, mais você vai pegando jeito e conseguindo falar ainda mais. E tendo uma relação mais saudável por causa disso. Porque não partilhar sobre os seus sentimentos, suas necessidades, nenhum momento não é saudável, não é bom para a tua relação. Se você chegou até aqui, eu te convido a se inscrever neste canal se você não é inscrito, a compartilhar esse vídeo que eu tenho certeza que pode ajudar muitos outros casais. E também deixar o teu comentário aqui sobre o que você achou sobre essa temática. E também deixar o teu like para que esse vídeo ele possa alcançar ainda mais pessoas aqui pelo YouTube.